SRC TV. Aqui você se vê. Olá, boa tarde. Começa mais um Autoestima ao vivo, direto da SRC TV, canal 17, para Andradina e toda a região. Que delícia poder estar aí na sua casa para levar muita informação boa nesta tarde de segunda-feira. Um dia tão gostoso, nesse clima quente aqui em Andradina. A gente começa mais um Autoestima ao vivo. E hoje nós temos uma conversa bem interessante com o pastor Clepter Alexander Lacerda. Ele é teólogo, mestre em ciências das religiões. Ele já está aqui no sofá do Autoestima e hoje também nós temos algumas imagens de um evento bem legal, da inauguração do Salão da Pri. Gente, você sabe que a Pri também deixou um presente para o Autoestima? Daqui a pouquinho eu vou falar e você pode ganhar esse presente, é só participar. Daqui a pouquinho eu falo para vocês. E hoje também nós temos exercícios alternativos à academia. Você não pode perder. Mas agora eu quero receber com muito carinho o pastor Kepler. É isso? Kepler. Tudo bem, pastor? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. É uma honra poder estar aqui participando desse evento. Seja bem-vindo aqui no Autoestima, muito interessante mesmo, teólogo e mestre em ciências das religiões. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho, né, dessa nomenclatura, um pouquinho desse estudo que você fez. Nós usamos muito pouco as nossas credenciais. Me formei na Batista, o bacharelado em teologia, e em seguida quis me desenvolver um pouco mais, crescer e acrescentar, e fui estudar ciência das religiões. Conhecer as religiões comparadas, e com isso a gente, até hoje, um eterno aluno de Deus. Né? Graças a Deus. Pastor, e o que é teologia? Teologia trata-se... A palavra teologia vem de um verbete grego, da junção de dois verbetes gregos, theos e logoi. Theos é Deus e logoi, estudo. É um estudo sobre Deus, o conhecimento que nós temos a respeito da pessoa de Deus, que não pode ser baseado exclusivo e unicamente no livro Bíblia. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus se dá a conhecer de diversas formas. E uma das formas que nós conhecemos e estudamos a teologia é através da Bíblia Sagrada. Então a teologia tem a ver com a religião? Negativo. Não tem a ver? Negativo. A palavra religião, ela foi incutida na Bíblia. Ela entrou na Bíblia já na versão latina, na versão de Clemente, na Vulgata Clementina. Então essa palavra religião veio entrar lá. É por isso que nós vamos encontrar ela no texto de Tiago, falando a respeito da verdadeira religião. A palavra religião vem do latim religare, e significa religar, trazer uma nova ligação do homem a Deus. É um ato e não propriamente uma doutrina. Então religião não tem nada a ver com a teologia. Então, o que exatamente a teologia estuda? Ela estuda a pessoa de Deus, a manifestação de Deus, o seu amor para com o homem, com a humanidade, o propósito de Deus para a vida do homem, para o dia a dia, ensinando o homem a viver, conviver e crescer no mundo em que ele fez para que o homem habitasse. Ensinando o homem a viver com Deus no coração, que não tem a ver, não precisa estar ligado a uma religião. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Mesmo porque o modelo de manifestação de Deus na vida do homem foi o próprio homem. O homem levantou o tabernáculo, mas Deus disse: eu vou morar uma vez por ano aí. O homem fez vários templos e Deus aparecia pouco nesses lugares, ou se manifestava pouco. E ele mesmo disse: eu não habito em templo feito por mãos de homens, mas naquele que eu fiz com a minha própria mão. E esse é o homem. Deus mora em nós, somos a igreja. E tem muitas pessoas que vivem acabam vivendo numa religião, mas a maneira como ela se comporta, que ela conduz, está bem longe de Deus.
Verdade. Isso pode acontecer e a gente vê que acontece muito. É o que mais acontece. Mesmo porque a religião, ela se tornou um elo entre o homem e Deus propriamente. Deus, entre ele e o homem, só tem uma pessoa, ele mesmo, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, para que possa se manifestar direto no homem. Já a religião, os homens tornaram a religião como um mediador entre o homem e Deus. E tudo que entra nessa mediação falha. Deus quer se manifestar diretamente em nós. Tá certo. E qual a diferença entre a teologia e a ciência das religiões? A teologia, como eu disse a princípio, ela te leva a estudar a pessoa de Deus, a te conhecer a manifestação da pessoa de Deus no universo, daquilo que ele criou, na sua criação. Porém, a religião aponta única e exclusivamente para os seus fundadores, para o homem. Na verdade, na religião você vê mais antropos, a palavra homem, do que Deus. Então é um homem que é venerado como Deus, um homem adorado como Deus, e por isso nós temos essas guerras nos dias de hoje, nas denominações, que eu não chamo de religião, eu chamo das denominações que foram criadas. Religiões mesmo, são 3 fundamentais no mundo e o resto nasceram delas. Você dá aula de teologia, pastor? Sim. Eu sou educador teológico desde o ano de 1995, venho formando pastores, alunos pelo Brasil e tive alguns fora na América do Sul. Porém, de um tempo para cá, nós demos uma pausa em São Paulo, na capital, e estamos montando um núcleo teológico na cidade de Castilho, onde eu resido hoje. Então você veio de São Paulo? Isso, da capital de São Paulo. Minha vida toda foi São Paulo, viajei esse Brasil todo, pregando, ensinando, formando pessoas, mas sou de São Paulo, 40 anos lá em São Paulo. Eu tenho uma pergunta bem interessante agora. Eu tenho certeza que você vai ficar ligadinho para ouvir a resposta. Pastor, o senhor acredita que o fanatismo religioso é um problema presente em nossas vidas? Em partes. No Brasil, não. No Brasil, não acredito, porque não há muita coisa feita de ruim ou de bom em nome do fanatismo religioso. O fanatismo religioso, ele prejudica. O que é o fanatismo religioso? A pessoa que se entrega totalmente à sua religião, à sua denominação e obedece, levanta homens como o modelo de vida e de crença e de fé. Acaba assim adorando aquele homem, né? De vez de adorar a Deus, acaba criando o ídolo aquele homem, aquele, no caso, aquele pastor, aquele padre, enfim, aquela pessoa que está doutrinando de alguma maneira. Então isso que é o erro, né? Isso. Acreditar fielmente e não você buscar, né? Mesmo porque o maior líder espiritual que já existiu, Jesus Cristo, que é o único líder espiritual, ele disse o seguinte: vocês querem saber de mim? Examinem as Escrituras. Mas a gente escuta muitas coisas falar, independente de qual denominação, mas não existe um certo fanatismo por algumas pessoas? Sim, criado justamente por aquilo que eu estava começando a dizer. Os líderes dessas denominações, ou vou chamar de religiosos, como é a pauta, é a epígrafe, os líderes religiosos, de certa forma, eles vêm manipulando o povo, trazendo o povo para si mesmo. Então, eles, trazendo esse povo para si mesmo, eles criam esse modelo fanático de crença. Não foi assim o modelo de Cristo. Cristo não trabalhou dessa forma, não agiu dessa maneira, não trouxe, na verdade, esse tipo de doutrina. Essas doutrinas são criadas por homens. Os homens começam a trazer o povo para si, voltam a visão do povo para si, e Cristo fica em segundo lugar. Aí a gente tem o fanatismo, que nós chamamos essa crença total, que você pode até, às vezes, eu vou usar aqui uma palavra, um tanto simples, para que as pessoas entendam. As pessoas, às vezes, acabam adorando tanto o homem que você pode falar mal de Cristo. E deste homem, ele é E você acha que aqui no Brasil não tem? Existe, pela ignorância dos líderes. Não do povo somente, mas dos líderes, porque um líder ignorante forma um povo ignorante. Na verdade, o que ocorreu? A maioria das lideranças espirituais, as lideranças que estão na frente da igreja, pastores, se nós fôssemos passar no crivo do que eles necessitariam para estar fazendo o que estão fazendo, 90% deles não estariam atuando hoje.
É complicado tudo isso, muito né? complicado. E acaba sendo até triste, né? Muito triste. Então, uma maneira de repente ajudar quem está assistindo e de repente pode ter se deparado com essa situação é a própria pessoa buscar a Deus. Como? Lendo a Bíblia, tendo essa intimidade com Cristo, Sim. né? Que aí eu acho que busca mais, tem mais conhecimento da palavra e fica mais difícil em cair nesse fanatismo. Pode ser por aí? Sim, Jesus disse o seguinte: examinai as Escrituras e cuidai nela, ter a vida eterna. Não é na denominação, não é no pastor, não é no apóstolo, não é na religião. Cuidai nela, ter a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. E há várias passagens bíblicas que dizem: o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Exatamente. Pastor, você vai continuar comigo, Sim. que eu quero perguntar muito mais, tirar todas as dúvidas. Será uma Continua honra. aqui que é rapidinho. E você aí de casa também, fica ligadinho no Autoestima, mas lembrando que hoje tem presente, como eu disse para vocês, tem sorteio de uma escova do Salão da Priscila Moura. Olha que legal, então deixe o seu nome completo no nosso WhatsApp, 996993642, palavra-chave, Salão Priscila Moura. E no final do programa você pode ganhar uma escova de presente. Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos ver também a inauguração do Salão da Pri. Intervalo rapidinho, já voltamos com muito mais autoestima. Já estamos de volta com muito mais autoestima e eu continuo esse bate-papo super interessante com o pastor Kepler, que está aqui no Autoestima respondendo muitas questões, falando um pouquinho da teologia, da ciência das religiões, porque as pessoas às vezes acabam confundindo, né? Falando sim de religião, denominação, enfim. Pastor, e como que é que a teologia ela vê a questão do ateísmo, ou seja, aquela pessoa que é ateu, que não acredita em Deus? O ateísmo, para nós que estuda a teologia, é um equívoco muito grande. Como que uma pessoa pode perder tanto tempo de sua vida, por exemplo, irritada com o que ela não acredita? O ateu diz: não acredito em Deus, e vive procurando maneiras de provar a inexistência de Deus. Você só quer provar que uma coisa não existe a partir do momento que você acredita, de certa forma, que ela existe. Pessoas muito ligadas à ciência. Apesar que hoje em dia a própria ciência já vem acreditando em Deus. A gente vê que muitas doenças, já teve muitos estudos também, existiram que pessoas que receberam orações durante não sei quanto tempo e aquelas que não receberam oração, essas que receberam oração evoluíram muito mais rápido para a cura, ficaram muito melhor. Então a própria ciência já tem feito, vamos dizer assim, alguns testes, algumas questões que elas estão mudando isso. Os próprios médicos falam, né? Aquela pessoa que acredita em Deus, aquela pessoa que tem fé, ela é muito mais fácil para receber a cura. Até a ciência hoje tem visto isso. A ciência é uma sapiência, de certa forma. É conhecimento e, a princípio, ela atua na vida do ser humano endeusando-se a si mesmo. Por isso essa relutância de crer em Deus. Que tudo faz, tudo pode, tudo acontece. Mas logo em seguida ela te leva à sabedoria. O conhecimento te leva à sabedoria, à sapiência. E o homem agora, existem coisas que para ele são inexplicáveis e a ciência vai se dobrar. Diante de Deus vai dizer não, verdadeiramente existe um Deus. O ateísmo, no caso os ateus, como eu disse, a teologia enxerga o ateu como alguém que, na verdade, só reluta em dizer ele não existe. Acabou. Tá certo. Pastor, e você acredita que o fato de existirem várias religiões e aparecerem mais a cada dia é um problema? Sim. Não, como eu disse, não existem várias religiões, existem várias denominações. Sim. E essa aparição dessas várias que acontecem, que é fato, isso não é uma história, nós não estamos mentindo, você não está mentindo. De onde vieram essas pessoas? Que tipo de formação existe na vida desses líderes? O que eles estão
formando com a sua liderança? Em que eles estão cooperando com essas vidas que o seguem, e às vezes o seguem dentro daquela palavra que nós viemos falando, fanatismo. No que isso vai se transformar? E, pastor, e por que é possível aparecer tantas denominações? Por que é possível, como você disse, a pessoa às vezes não ter nenhuma, como que eu vou dizer, uma capacidade, não sei se seria esse o termo, para poder abrir uma igreja e isso acaba acontecendo? É tão, assim, não tem um crivo para isso, né? Isso. É tão fácil isso acontecer. A formação de um conselho apologético, as leis do país um pouquinho mais fortes dentro dessa situação, acredito que melhoraria muito. Uma fiscalização, não existe, na verdade, né? Não existe. Hoje qualquer eu não estou bem na minha igreja, eu saio, arrasto algumas pessoas atrás de mim, alugo um salão, me intitulo pastor, e esse é um problema antigo. As cartas do Apocalipse dizem, tem aí os que se dizem apóstolo, mas não são. Então naquela época já tinha 96 depois de Cristo, João viu isso na revelação do Apocalipse. Na época de Paulo, 51 depois de Cristo. Tudo que está acontecendo nada é novo. Já está escrito. Nada é novo. Se a gente pegar a Gênesis, tem 2.600 anos de história. E algumas coisas a gente fala infelizmente, porque tem muitas coisas que não são boas. Verdade. Que estão acontecendo e que vão acontecer. Verdade. Infelizmente, né? Eu queria até aproveitar essa pausa para dizer o seguinte, essa pauta, para dizer o seguinte. Hoje na internet viralizou a questão da Síria. Com a morte daquelas crianças, aquela coisa horrível, que não tem como um ser humano, não vou falar um cristão, um ser humano olhar para aquilo e não se comover. Sim. Aí apareceu um monte de especialista. Não, está cumprindo o que está escrito em Isaías 17. E na verdade não tem nada a ver. Se você olhar Isaías 17, o cumprimento daquela profecia se cumpriu 732 anos antes de Cristo. Em seguida veio Babilônia, arrasou com Síria. Mas ali em Isaías não está falando essa questão que o povo de Síria ia ser um povo que ia ser um povo miserável. Isso. Que ia ser um povo que ia sofrer muito. E começou Mas não está acontecendo agora? Não, isso cumpriu em 732 anos antes de Cristo. Já cumpriu? Já cumpriu, é profecia já cumprida. Veio 586, Babilônia. Aí veio Alexandre o Grande, período interbíblico, veio Epifânio, o louco. Então isso que está acontecendo na Síria agora não... É um resquício daquilo que começou a acontecer lá atrás. Sim. Mas nós não podemos basear isso. Eu não posso pegar hoje e falar assim, eu não vou orar pela Síria, eu vou deixar eles para lá. Porque tem que acontecer, não. Não, tem o prazer, porque a Bíblia diz, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O único que vai sorrir com a morte do ímpio, quem? Quem não tiver Deus no coração. Se nós temos Deus no coração, eu não posso ficar feliz porque era um marginal e foi assassinado, eu estou feliz. Isso não é coisa de cristão, não pode ser assim. Tem que tomar este cuidado, né? Muito cuidado. Pastor, e você acha que as pessoas também, elas não deveriam conhecer mais a denominação do outro para poder respeitar mais, não só aquelas que elas seguem, porque é muito fácil apontar, né? As Sim. pessoas, infelizmente, costumam julgar, apontar o dedo. E aí, né? Você está falando sobre as religiões comparadas. Ele é cristão, o cristão persegue o católico fala do espírito e assim sucessivamente. Eu acredito que nós temos que ter um conhecimento geral para um debate como esse, uma conversa como essa, uma discussão. Você precisa dominar o que você vai falar. Ter conhecimento. Agora, o respeito às religiões, à fé das pessoas, eu acredito que não é uma questão nem de crença, é uma questão de educação básica de casa. Eu fui criado, meus pais me ensinaram a respeitar as pessoas, independente da fé. Se a minha fé me divide com você, se a minha fé me faz ser um agressor, me faz ser um perseguidor da sua vida, ela precisa entrar em um ponto de interrogação. Eu preciso indagar essa fé. Que fé é essa que me leva a destruir? Sim, isso não é de Deus. Eu preciso respeitar a sua fé, a sua crença, aonde você quer chegar, o que você acredita. A Bíblia me ensina isso. Jesus nunca entrou. Paulo entrou no Areópago e viu vários altares. Alguém disse, você tem a oportunidade de falar. Ele viu Apolo, ele viu Artemis, ele viu Diana dos Efésios e ele não falou mal de nenhum deles.
Ele olhou para um altar que estava vazio e disse ao Deus desconhecido. Ele falou, todos os demais vocês conhecem. Eu vou falar do que você não conhece, o desconhecido. Respeitou a fé de todos e falou do Deus que ele cria. Jesus foi assim. Se assentou com pessoas que tinham diversos tipos de fé, várias crenças, e nunca atacou suas crenças. Amou as pessoas. Porque se a sua fé não respeita o outro, o próximo, não ama o outro, você tem que questionar essa fé. Preciso questionar. Porque se Deus é amor, verdade. né? Como se eu que eu posso Deus no coração, eu tenho que amar. Então. Verdade. E não é dessa maneira que de repente você vai fazer o outro descobrir novas coisas. Verdade. Né? Então, o que você tem a dizer, pastor, a respeito da intolerância religiosa? Vamos deixar um recado para quem está nos assistindo, porque às vezes as pessoas, cada um tem a sua fé, acredita que aquela fé é a melhor, ou aquela fé é a que você mais tem a ver, tem mais empatia, enfim. Mas se eu não respeito o outro, e se falta amor com o outro, eu acho que eu tenho que questionar essa fé, né? Verdade. Essa intolerância religiosa que nós estamos vivendo, que a gente vê que existe até situações horrorosas devido à intolerância religiosa. Verdade. Pelo mundo espalhado, mais conhecido no Oriente Médio, a gente vê muito disso. Homens se explodindo em nome de uma fé, matando outros porque têm uma fé diferente, acreditam numa situação diferente, mas a palavra intolerância já é uma palavra repugnante para um homem de fé. Um homem de fé não pode ser intolerante. Não pode. Um homem de fé não pode ser uma pessoa que não tenha um amor, um carinho e um respeito pelo seu próximo. Então a palavra intolerância ela deve sair rapidamente de dentro de um seio, de um coração, de um propósito, de uma missão de um homem de fé. A missão do maior homem de fé desse mundo foi a de Jesus, como eu disse anteriormente, e ele sem intolerância nenhuma se assentou com todos os tipos de pessoas, num período chamado período interbíblico, onde Deus não se manifestava, um período conhecido como período do silêncio de Deus, nasceram-se duas seitas. Com essas seitas, Jesus teve vários desajustes, mas tratou bem todos aqueles que vieram até ele. Então, a intolerância é algo a ser, na verdade, retirado de dentro de nós. Precisamos arrancar de dentro da igreja, de dentro do seio daqueles que nós ensinamos a palavra intolerância. Nós precisamos respeitar as pessoas, amar acima de tudo. O maior dom de Deus é o amor. Se houver amor, não precisa de profecia, não precisa de revelação, não precisa de dons espirituais. O maior dele é o amor. Eu preciso amar o meu semelhante como Jesus nos amou. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus não amou os crentes, Deus não amou os católicos, Deus não amou os espíritas. Deus amou a todos. O mundo inteiro foi amado por Deus. E eu preciso lembrar disso. Quando vier um pingo de intolerância no meu coração, eu preciso lembrar, Deus amou o mundo. Eu preciso amar o que Deus ama. Só assim eu vou ser uma pessoa de Deus. É assim mesmo. E nós devemos ter essa consciência. Verdade. Porque evitaria e evita, tendo essa consciência, tantos problemas. Verdade. Tantas discórdias. O mundo não estaria assim. Não estaria Essas guerras assim. Então, não existiriam se nós nos amássemos e tolerássemos mais. Alguns dizem, eu sou forte. Algumas seitas nasceram querendo esmagar os mais fracos. A supremacia, aquela palavra da supremacia. Mas a grande realidade, o homem mais forte na Bíblia, ele diz o seguinte, você vai ser forte quando conseguir suportar a fraqueza do fraco. Ser forte é amar o fraco, suportar o fraco, ajudar quem não consegue. Perfeito, pastor, perfeito. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui no Autoestima. Aprendi bastante, quero aprender muito mais. Que bom, viu, pastor? Que bom mesmo. Eu agradeço, Carol, por poder fazer parte desse programa, poder estar aqui hoje, nessa tarde, passar esse tempo maravilhoso com vocês. Agradeço por essa produção maravilhosa, por cada profissional que está trabalhando. Desejo a vocês muito sucesso. Desejo que esse lugar seja cheio da presença de Deus. Da presença de Deus. Da presença de Deus, que a prosperidade, a bênção de Deus, a felicidade, o amor de Deus, e seja no coração de cada um de vocês. Deus abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigada a você, pastor. Amém.
E você prestou bem atenção? É isso aí, nós devemos ter amor por todas as pessoas, independente de denominação. Vamos transbordar amor, isso é ter Deus no coração, respeitando as pessoas. Lembrando, quem quer ficar com os cabelos mais bonitos, que a Pri faça uma escova no seu cabelo, então deixa só o seu nome completo no nosso WhatsApp. O telefone é 996993642. Palavra-chave, Salão Priscila Moura. E você vai ganhar uma escova de cabelo. A Pri vai fazer uma escova nos seus cabelos. Daqui a pouquinho tem sorteio, já voltamos com muito mais autoestima.